Oi pessoas, vamos para mais um passo a passo para lá de especial. Dessa vez eu tô trazendo um molde bem antigo, é o nosso molde pato. A primeira coisa que a gente faz nesse molde é tirar as patinhas do nosso pato Donald, para deixar elas secarem um pouco. Aqui eu tô fazendo direto, mas o importante é deixar secar. Coloco esse palitinho de dente aí, que pode ser um arame também, e dou uma esticadinha. Da perninha dela eu puxo um pouquinho para cima. Aí a gente já vai tirar a parte de baixo do corpinho dele na massa branca, tá? Nessa partezinha aí que tem o rabinho. Gosto de deixar um excesso para baixo. E ó, eu vou tirando essa marcação que é pra deixar gordinho, né? Rolicinho mesmo, pra ficar em 3D. E aí a gente reforça essa marcação do rabo, tá? Desse puxadinho aí. Aqui eu já vou furar e eu já vou encaixar as patinhas dele. Pode passar cola, tá, gente? É até bom que passe cola. E aqui vocês já vão ajustando uma forma que ele vai ficar em pezinho. Dou essa marcadinha com a esteca faca, porque o Donald tem esse detalhezinho, e a gente ajeita. O ideal era deixar essa parte secar para poder continuar, tá? Então, quando vocês forem fazer na produção, deixa secar essa parte de baixo. Aqui eu já tô tirando a parte da blusinha dele, que é a parte de cima do corpo. A gente passa uma colinha e junta no corpinho. Lembrando que é importante que essa parte de baixo já esteja mais ressecadinha, para evitar danificar a peça, tá? Dá pra fazer? Dá, eu tô fazendo aqui. Mas o ideal é que vocês esperem secar um pouco. Com um pincel modelador, eu vou dar essa marcadinha aqui, como se fosse a parte do pescocinho dele, tá? Que a gente vai colocar uma massinha aqui. Pego a massa branca, faço essa meia coxinha, coloco ali na parte onde a gente abriu e puxo um pouquinho pra cima pra ser o pescoço, tá? Porque ele sem pescoço ele fica muito estranho. Aí a gente já vai tirar as mãozinhas dele. Tem as duas mãozinhas no molde, bem marcadinho, gente, bem direitinho para tirar, o tamanhozinho perfeito. E aí a gente tira, ajeita aqui o punho e aí a gente reforça a marcação dos dedinhos, apesar de já sair bem marcadinho mesmo. Aí a gente posiciona a mãozinha do jeito que a gente quer, fazendo a posezinha que ele quiser, né, esticadinha ou os dedinhos meio aberto, a forma que vocês preferirem. E aí a gente vai tirar aqui as manguinhas. A gente tira duas manguinhas, tá? No molde tem uma só porque é a mesma coisa. Dou uma abertinha aqui com o pincel modelador. E aí a gente já passa cola e cola as mãozinhas aí no nosso bracinho, tá bom? Aí agora a gente vai colocar o detalhezinho, que é uma tirinha de massa amarela, um amarelo mais clarinho, e a gente passa em volta dessa beiradinha aqui, tá? Do bracinho. Eu peguei, gente, um pedacinho de massa, não tem um tamanho certo, fez esse meio triângulozinho com ela, ó. Massa azul, passei essa tirinha em volta também para fazer o detalhezinho da blusa do Donald. Vou reservar e vou colar primeiro os bracinhos dele, tá? Eu tô dobrando um aqui, ó, para dar um movimentozinho, para dar uma posiçãozinha legal, o outro tô deixando esticado. E eu percebi que tá grande, então eu cortei ali um pedaço, diminuí, tá? Eu preciso fazer esse cortezinho assim, ó, pra ele encaixar no pescoço direitinho e ficar reto pra trás a outra parte. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô explicando, tá bom? Mas qualquer dúvida pode pôr nos comentários que eu respondo vocês. A gente vai tirar também o lacinho vermelho, de massa vermelha, que é o detalhezinho que fica na blusa do Donald, tá? A gente passa a colinha ali, ó, nessa parte onde ficou a abertura e já coloca o lacinho no lugar. Agora que o corpinho tá pronto, a gente vai partir pra cabecinha dele, tá? Vou usar aqui a massinha branca, abro essa cavidadezinha e com uma bolinha de 25 milímetros eu cortei a lateral dos dois lados e cortei a parte da frente também, pra meio que ela ficar nesse formato já da cabeça. Deixo o excesso de massa atrás, só para cobrir mesmo essa parte redondinha da bolinha, para a cabecinha dele ficar bem ajeitadinha. E aqui, gente, a gente vai tirando o excesso da lateral, porque eu deixei um pouco de excesso de massa para fora, tá bom? Para ele não ficar chapado. Aqui eu tô alisando os olhos, porque eu achei que esse olhinho aqui seria o tamanho ideal, mas não é. Eu preciso de um olho maior. Como eu não tenho, a gente vai pintar esse olhinho, como eu fazia antigamente, tá? Tô só ajeitando aqui, porque como eu passei o pincel modelador, acabei tirando um pouco da marcação. A gente já vai tirar aqui a parte do bico dele, a parte de baixo e a parte de cima, na massa laranja.
tá? A gente só tira aqui mesmo, da forma que ele tá, sem deixar excesso. É bem fácil de desmoldar, é só tirar mesmo, ó. Tirou, ele já tá no formato certinho. E aí a gente vai montar aqui na cabeça. Primeiro eu ponho a parte de baixo, bem aqui onde acabou a parte dos olhos. Com o pincel modelador, eu vou puxar ela um pouco pra cima, ó, pra dar o acabamentozinho na parte de cima, tá? Aí a gente vem com a linguinha, que é um triângulozinho de massa vermelha, é só fazer manual mesmo. E eu venho aqui, ó, e encaixo o bico de cima. Essa parte mais levantadinha a gente põe no meio dos olhos. Quem quiser deixar assim, já tá perfeito. Quem tem dificuldade de fazer os enxertos, já tá bem legal dessa forma. Mas eu gosto de dar o acabamento, então eu ponho uma bolinha de cada lado ali na parte da bochechinha e venho puxando, ó, dessa forma, tá? É só ir emendando, alisando mesmo, puxando com o pincel modelador, que ele vai dar um acabamento muito, muito legal. Aí eu volto, remarco o sorriso aqui com o pincel modelador e vou passar água nele todo, tá? Alisando para tirar toda a marcação que possa ter ficado. Aí, gente, já deu uma ressecada, tá? Eu fiz de manhã e agora na parte da tarde a gente vai terminar. Como eu preciso pintar os olhos, eu tô fazendo primeiro aqui, ó, com o lápis. Porque se eu errar é só eu apagar, tá? Primeiro eu marco tudinho pra ver como vai ficar, pra dar o tamanho certinho. E vou dar uma sombreada aqui também com o giz pastel, ó, num azul claro, pra dar essa nuance que tem no olhinho do Donald. Com a tinta acrílica eu vou pintar o preto. Já pintei, porque ia demorar muito a gente fazer essa pintura. Fiz a sobrancelha, agora o giz pastel, pra fazer o blushzinho, né? Pra dar esse arzinho de saúde no personagem, tá? Gosto de passar na boquinha também. Agora a gente vai fazer a montagem, vou furar aqui, ó, a cabecinha, já coloquei um aramezinho no pescoço. Tô vendo que o pescoço ficou muito comprido, então a gente vai cortar, tirar um pedacinho aqui do excesso de massa. E aí a gente já pode colar, olha que gracinha que tá ficando. Fiz duas coxinhas assim alongadas pra colocar na frente e duas pra colocar atrás, que o personagem tem esses topetinhos, esses como se fossem umas peninhas levantadas, né? No de trás eu faço a emenda, tá? Pra ele ficar mais bonitinho, mais perfeitinho, e na frente não precisa. Agora a gente vai fazer o chapéuzinho, essa parte é a parte pretinha, que é a base do chapéu. E essa outra parte que parece um sapato de palhaço é a parte de cima do chapéuzinho dele, olha só. Agora a gente vai fazer a montagem, é bem fácil mesmo de montar. A gente já cola essa partezinha preta, ó, na cabeça. E depois a gente vem com a parte azul. Eu vou dando essa apertadinha assim, ó, na lateral, só pra juntar um no outro, tá? Pra ele ficar com o acabamento bem legal. Agora a gente põe essa tirinha de massa preta e tá pronto o nosso Donald. Agora que eu tô vendo que faltou só os botõezinhos amarelos ali na frente da roupinha dele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ele fica com 9,5 úmido, tá? Então eu acredito que ele deve ficar com uns 8 a 8,5 centímetros depois de seco.